Abençoe a todos. Amigos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma pequena palavra em nome de Jesus. Nesses últimos tempos, muitas pessoas têm passado por problemas financeiros, problemas difíceis e tal. E entre as muitas lições que Deus dá na sua palavra, Ele mostra aqui basicamente 3 passos pela qual a provisão financeira possa, na verdade, acontecer na sua vida. Aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, conta, na verdade, a história da pesca maravilhosa, que aconteceu no tempo de Jesus. Entre as muitas lições que a gente pode obter aqui, tem 3 pontos básicos aqui, na verdade, que você aplicar na tua vida, a provisão vai acontecer. Deixa eu ler aqui, em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai a vossa rede para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Então essa história aqui é uma história muito conhecida, A palavra de Deus diz que os pescadores aqui eles tinham trabalhado a noite toda, e eles não pegaram peixe, não pegaram nada, eles na verdade viviam daquilo ali e tal. E a palavra de Deus diz que pela manhã eles estavam ali consertando as redes e tal, tiveram toda uma noite de trabalho, mas eles não conseguiram nada. Então Jesus apareceu pela manhã ali. Jesus na verdade, ele estava começando o seu ministério. Jesus na verdade era um carpinteiro, estava começando o seu ministério. E Jesus na verdade, ele precisava da ajuda daqueles pescadores. E os pescadores, de uma certa forma, precisavam da ajuda de Jesus, porque eles precisavam, na verdade, de um milagre. Jesus, na verdade, todo o milagre que Jesus Cristo fez, ele fez, na verdade, através da fé. Não adiantava simplesmente ele estender as mãos sobre os pescadores, sobre as pessoas e tal, que o milagre não ia acontecer. O milagre ia acontecer pela fé. E em Romanos 10:17 diz assim: De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, as pessoas precisam ter fé para receber o milagre. E para que elas recebam o milagre, elas precisam ouvir a palavra, que a palavra de Deus produz fé no coração das pessoas. Então muitas pessoas queriam tocar Jesus e tal, mas o milagre não ia acontecer. Jesus precisava pregar a palavra. Então o que Jesus Cristo simplesmente fez? Jesus chegou na verdade com Pedro, com os pescadores ali, e disse assim: Me empreste na verdade o barco de vocês, para que eu possa na verdade pregar a palavra. A primeira coisa, na verdade, que aqueles pescadores fizeram, eles emprestaram o barco para Jesus, para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. E automaticamente eles também estavam sendo abençoados. Quando eles emprestaram o barco para Jesus, aquele ato de emprestar o barco para Jesus, para que Jesus Cristo pregasse a palavra, foi um ato de dar. É o ato de dar. Simplesmente quando na verdade você vem a Deus, você tinha que ter um problema financeiro, e Deus diz assim: você quer que o seu problema financeiro seja suprido, dê, dizime, oferte. Através deste ato de dar, na verdade, a bênção de Deus começa a estar sobre a sua vida. Eles estavam numa situação financeira muito difícil, tinham falhado, fracassado o trabalho todo, a noite toda. E a palavra de Deus diz que através daquele ato de emprestar o barco ali, a bênção de Deus passou está sobre a vida deles. Então, na verdade, e eles tiveram depois uma pesca maravilhosa. Então, se você precisa de uma provisão, talvez você esteja desempregado ou vivendo uma situação financeira muito difícil, primeira coisa que você tem que fazer para ter as suas necessidades supridas é dizime, faça o pacto com Deus, dizime, oferte, torne-se um dizimista. É como emprestar o barco para Jesus. Mas você não deve parar por aí. A palavra de Deus diz que eles fizeram a outra coisa. Depois que Jesus acabou de pregar, o barco deles, a rede deles ainda estava vazia, não estava cheia. Jesus deu uma orientação. Jesus disse assim: olha, pegue o barco de vocês, a rede lá para o meio, e jogue a rede de vocês. Ou seja, a primeira coisa, eles emprestaram o barco para Jesus. Foi um ato de dar. Segunda coisa, Jesus deu a eles uma orientação para que, na verdade, o suprimento acontecesse.
Eu encontro muitas pessoas, na verdade, que elas dizem assim, pastor, eu dizimo, eu oferto, mas por alguma razão eu não prospero, eu não sou abençoado, as portas não se abrem. É porque simplesmente a pessoa só fez a primeira parte, ela só deu, ela tem que fazer a segunda parte. Ouvir as orientações de Deus, né? Deus disse para Josué, está lá em Josué 1, 7, 8, dizendo assim, medita neste livro da lei de dia e de noite, não se afaste da tua boca, né, o livro da lei, faça tudo para cumprir e então farás prosperar o teu caminho. Segundo passo para você que quer a provisão de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus na sua igreja, né, ou na igreja perto da sua casa. Ouça a palavra de Deus, porque quando você deu, a bênção de Deus está sobre você. Agora você precisa da orientação de Deus. A orientação de Deus fará com que, na verdade, você vá pescar ou vá agir e de uma maneira certa. Então, são 3 passos para ser abençoado, para ter a provisão de Deus. Primeiro, você empresta o barco para Jesus. Segundo, você, na verdade, ouve as orientações de Deus, através da sua palavra, ali na sua congregação, no seu pastor. Terceiro ponto, né? Depois que você ouviu a instrução de Deus, a orientação de Deus, você tem que agir, né? Quando você senta ali no banco, está ouvindo a palavra de Deus, não basta que você ouça, você tem que agir. Agir o quê? Aquilo que Deus está lhe orientando. Se Deus está dizendo assim, te dá uma ideia para construir uma empresa, te dá uma ideia para ir atrás do emprego, te dá uma ideia para inovar alguma coisa dentro do seu comércio, dentro do seu estabelecimento. Você não pode ficar simplesmente com aquela ideia. Você tem que agir, você tem que fazer. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 4, diz assim, que a mão remissa empobrece, mas a mão do diligente vem enriquecer-se. O que significa isso? Fala de trabalho. Você agir com rapidez, com excelência, e assim você vai prosperar. Provérbios 10, 4 fala sobre isso aí. Então, na verdade, esses são os 3 passos. Eles deram, emprestaram o barco para Jesus, eles ouviram as orientações de Deus e eles agiram. Se você, neste momento, precisa de uma provisão de Deus, qualquer área, financeira, torne-se um dizimista, torne-se um ofertante, ouça as instruções de Deus, ouça as instruções de Deus, e aquilo que Deus está falando com você, através da palavra, haja, faça, e com certeza Deus vai te abençoar. Eu vou fazer uma pequena oração e abençoar você neste momento que está assistindo esse pequeno áudio, para que a graça de Deus venha sobre a sua vida. Se você, na verdade, pode colocar sua mão em direção da minha mão, faça isso. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Que esta pessoa tome, meu Pai, a atitude, meu Pai, daqueles pescadores, dando, meu Deus, ouvindo a Tua palavra e agindo em cima do que diz a Tua palavra. E o milagre vai acontecer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.